9 horas da manhã, Jornal Gente, transmitido pela Rádio Bandeirantes, Band News TV e aplicativo Band Play para você que nos acompanha pela internet. Nós estamos recebendo para entrevista o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao vivo conosco, conectado, para tratarmos aí de alguns assuntos do momento. O primeiro deles, claro, as tarifas impostas por Donald Trump em relação a produtos brasileiros. Governador, como é que está o impacto disso para o Rio Grande do Sul? Como que o Estado gaúcho está trabalhando para tentar reverter essa situação? Quais as ações tomadas? Como é que está a sintonia com empresários e também com o governo federal? Bom dia para o senhor. Muito bom dia a todos que nos acompanham. A gente tem, desde que houve o anúncio por parte do presidente Trump de tarifas sobre produtos brasileiros, nós temos interagido muito frequentemente, intensamente com os setores econômicos do Rio Grande do Sul que mais devem ser afetados. E mesmo com as exceções estabelecidas no decreto, na ordem executiva do presidente americano, a maior parte desses setores, a esmagadora maioria deles, continua sendo profundamente afetada. É o caso do setor de produção de carnes, é o caso do setor coureiro calçadista, no Rio Grande do Sul, é o caso da indústria de armas e munições que nós temos no estado, que é a maior produção feita no país, a maior indústria de armas e munições, o que é inclusive estrategicamente, do ponto de vista de defesa, né, de uma indústria de defesa relevante, importante para o país, não apenas economicamente pelos empregos que gera, pelo que movimenta, mas também estrategicamente para o Brasil é importante, né, ter essa indústria. Estamos com medidas sendo implementadas para dar suporte e apoio a elas. Uma delas é a de uma linha de crédito que nós anunciamos com subsídios de recursos do Estado. Nós temos numa primeira etapa 100 milhões de reais disponibilizado e conforme a demanda se apresentar, podemos expandir isso. Com juros subsidiados pelo governo, com 1 ano de carência, 4 anos para pagar essas linhas de crédito subsidiados, para dar suporte e fôlego às empresas para atravessarem um primeiro momento de maior dificuldade em função de suspensão de compras, de contratos que tenham com consumidores americanos. E até que haja uma solução para este conflito entre o país, né, contra o Brasil e os Estados Unidos, ou pelo menos a abertura de outros mercados que não acontece da noite para o dia. A gente também está discutindo outras medidas, como, por exemplo, a possibilidade de transferência de saldos credores de ICMS, saldos que se acumulam na cadeia produtiva das produções, e que, como essas empresas exportam, elas não conseguem se creditar, não conseguem compensar em outras operações. Então, nós devemos avançar em medidas também para possibilitar essa transferência desses saldos credores, o que gera também injeção de recursos para essas empresas terem uma capacidade de fôlego aí para suportar esses primeiros momentos, enquanto as negociações acontecem. Mas acho que é importante mencionar, né, que por mais que a gente esteja fazendo, o Rio Grande do Sul e outros estados, esforços como entes subnacionais, a competência maior aqui é do ente nacional, né? A relação diplomática com os Estados Unidos se dá pela liderança do governo federal, do presidente da República, e acho que é importante salientar que, uma vez que o presidente Trump tenha manifestado que está pronto para falar com o presidente Lula a qualquer momento que ele deseje, o presidente Lula precisa urgentemente buscar o presidente americano. Eu sei que é uma relação difícil, sensível, que exige cautela, como o próprio presidente brasileiro, o presidente Lula, manifestou, mas também tem que ter senso de urgência. É algo que está já afetando, mesmo que as tarifas entrem em vigor, né, amanhã, como devem entrar, nós já temos essas empresas sendo afetadas pela simples iminência da entrada em vigor, e é urgente que haja esse contato para trazer isso para o campo da negociação comercial. O presidente Lula precisa parar de falar contra o dólar, precisa parar de despertar sentimentos anti-americanos e trazer essa conversa para a mesa de negociação que respeite uma relação diplomática e comercial que nós temos historicamente com os Estados Unidos. Governador, prazer estar aqui com o senhor no Jornal Gente, ao vivo, conversando, esclarecendo essas questões importantíssimas, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil, nesse novo contexto geopolítico. E o senhor colocou muito bem a questão da mesa de negociação. Agora, com essa conversa que o senhor sugere que Lula tenha com Donald Trump, tem
em paralelo à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar. De que forma isso pode agravar essas negociações, na opinião do senhor? Uma vez que o presidente Trump colocou na sua carta inicial das motivações, e mesmo quando anunciou o decreto na ordem executiva, essa percepção relacionada ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, é claro que este parece ser um fator complicador nesta relação. Mas cabe ao presidente da República, ao presidente Lula, buscar, na conversa com o presidente americano, tentar superar a falta de uma conversa anterior, né? O presidente Lula deveria, aos meus olhos, ter buscado o presidente Trump já desde a sua eleição, né? O presidente foi eleito para governar o país que lidera o Ocidente, né, que tem uma relevância econômica, a maior economia do mundo, com quem temos uma relação diplomática histórica. Nós somos uma das maiores economias do mundo também, deveríamos ter buscado já antes, para tentar criar um ambiente de relações diplomáticas que evitasse o que está acontecendo. Mas, não tendo sido feito antes, tem que fazer agora, antes tarde do que mais tarde ainda, estabelecer esta conversa e trazer justamente todos os componentes do que isso que o presidente Trump analisa sobre a condução de algo que tem um aspecto jurídico como político, do quanto que isso está sendo respeitado na nossa estrutura institucional, que ele não pode, como presidente, interferir nas decisões do judiciário. Mas, como eu disse, se ele insistir, de outro lado, a fazer ataques ao dólar, a fazer constantemente declarações que têm uma conotação anti-americana, parece que vai ficar sempre este ruído na comunicação, uma zona de turbulência, e quem paga o preço disso são os brasileiros, né? Essa relação que nós temos atritada com os Estados Unidos não é boa para ninguém. Os outros países do mundo, mesmo que as manifestações do presidente Trump tenham sido muito contestáveis em muitos momentos, né, em relação ao Canadá, em relação ao México, em relação à União Europeia, tem sido difícil para diversos líderes do mundo, mas todos eles têm sido pragmáticos e buscado com serenidade conduzir esse processo. A União Europeia conseguiu uma revisão de parte das tarifas, o Japão conseguiu esta revisão, estabelecendo a relação diplomática no campo pragmático, né, e sem fazer hostilidades aos Estados Unidos, até porque Trump é o presidente do momento, mas as relações diplomáticas com os Estados Unidos são anteriores e permanecerão depois de Trump, o que se projeta. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está ao vivo aqui no Jornal Gente. Estamos falando para todo o Brasil pela Band News TV, pela Rede Bandeirantes de Rádio, Rádio Bandeirantes São Paulo, Brasília, Porto Alegre. Governador, queria perguntar para o senhor o seguinte: na inauguração da Rádio Bandeirantes em Brasília, há 2 semanas, a vice-governadora do Distrito Federal colocou ali em pauta uma possibilidade aventada pelo governador Ibanez Rocha de que os governadores formassem uma frente para tentar abrir uma negociação com os Estados Unidos, já que isso não estava sendo feito a contento pelo governo federal. Queria saber se isso chegou ao senhor, se avançou, se é viável. Nós temos discutido no âmbito do Fórum dos Governadores. É difícil conciliar as agendas de todos os governadores, e acho que todos os canais precisam ser utilizados. Os senadores brasileiros foram a Washington conversar com seus pares. As entidades empresariais brasileiras têm buscado seus pares também nos Estados Unidos, né, conversando com empresários, com lideranças empresariais americanas e com entidades americanas. Nós temos buscado os canais pertinentes aqui no Brasil. Eu mesmo, né, como o Rio Grande do Sul é um estado que tem a presença de um consulado-geral dos Estados Unidos, busquei o cônsul-geral dos Estados Unidos e nós temos feito essa relação para usar os canais possíveis para tentar contornar esse momento difícil, mas é uma competência especial do presidente da República, né? O Brasil, como uma nação, se relaciona com as outras nações. Nós somos entes subnacionais, então isso está a cargo do presidente da República. Por isso que eu insisto, uma vez que o presidente Trump tenha manifestado que está disponível para falar com o presidente Lula quando ele quiser, mesmo que haja a necessidade de cautela, há que se ter senso de urgência. Nada é mais urgente para o país do que estabelecer rapidamente uma relação que
tente, né, trazer essas tarifas para um patamar aceitável que mantenha a competitividade daquilo que a gente produz. Governador, essa discussão toda, né, trouxe ao debate nacional as riquezas do Brasil. Riquezas minerais, estamos falando de terras raras, estamos falando de pré-sal, bem longe aí do Rio Grande do Sul, lá a margem equatorial, lá com a exploração de petróleo. Esse debate está colocado porque alguns especialistas têm dito o seguinte: nós estamos explorando muito mal isso aqui, não há uma regulamentação no país a respeito do uso dessa riqueza que o Brasil tem. Daqui a pouco isso aí pode não fazer mais diferença para o mundo, mas hoje tem um grande valor. E aí nós temos militância, ideologia presente nesse debate. Eu queria saber do senhor se o senhor é a favor de uma extensão da exploração dessas riquezas brasileiras. Aí no Rio Grande do Sul nós temos algo que pode ser explorado, nós recebemos a informação que tem até reivindicação de uma área próxima do Rio Grande do Sul aí, com terras raras, que pode ajudar o Brasil ainda mais nesse debate. O que o senhor pensa sobre a exploração desses recursos naturais? Olha, o que se vive, o conceito que melhor se aplica, na minha visão, é o da transição justa. Nós defendemos o processo de transição energética, que o mundo caminhe para energias renováveis, mas é transição, não é simplesmente romper com tudo na forma como se produz, com as fontes de energia que ainda utilizam muito combustíveis fósseis de uma hora para outra. E para o Brasil, que é um país que tem enormes carências sociais, e precisa, né, superar essas carências, reforçando a sua economia, não se pode abrir mão de fazer a exploração também responsável desses recursos que estão disponíveis. Então, se nós temos essa possibilidade de exploração de petróleo, por exemplo, nós temos uma perspectiva dentro do Fundo Social, que é alimentado pelos recursos de royalties de petróleo, especialmente do pré-sal, da outorga onerosa, uma perspectiva de ter cerca de R$1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos. R$1 trilhão vai ter nesse fundo em função da exploração de petróleo, daquilo que nós já temos hoje sendo explorado, né, com a perspectiva da exploração sendo aumentada ao longo dos próximos anos. O Brasil pode abrir mão desse R$1 trilhão, por exemplo? É claro que não, né? Nós precisamos. Agora, não significa explorar a qualquer custo, de qualquer jeito, né? Tem que respeitar os processos de licenciamento, as áreas de preservação, tudo que está dentro desse contexto. Agora, simplesmente não explorar não me parece adequado quando nós temos, inclusive, que lembrar que a pobreza também é uma inimiga do meio ambiente. Quando uma sociedade não consegue prosperar economicamente, nós agredimos, né, vemos uma agressão maior ao meio ambiente. Por isso que eu defendo, sim, que se faça exploração respeitando, né, processos de licenciamento que devem ter o rigor necessário, mas naturalmente sem se tornarem simplesmente impeditivos. O não é uma resposta muito fácil e que nós não podemos nos dar ao luxo de ter sem ter os estudos. Mas se os estudos apontarem a necessidade de se impedir em determinadas circunstâncias, isso deve ser respeitado. Governador, conversava agora há pouco com o professor Emanuel Pessoa sobre a palavra da moda, soberania, né? Aquilo que todos nós prezamos, mas que tem sido usada muito ultimamente. Ninguém quer uma potência estrangeira com ingerência dentro do próprio país. Por outro lado, eu gostaria de saber a avaliação do senhor em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas não só em relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mas também a esse processo das fake news. Vamos lá, né? Política é um instrumento para justamente numa democracia arbitrar, né, as diferenças que nós temos. Nós vivemos numa democracia e a política é a ferramenta para que a gente possa conviver com tantas diferenças de pensamentos que a gente tem numa sociedade. Aliás, essa política também se exerce, eu sempre digo que ela se exerce dentro de casa, né? A gente não concorda com tudo dentro de casa que a família da gente pensa e um faz concessões ao outro para a gente poder conviver
No mundo também se deve fazer política a partir da diplomacia para se estabelecer um relacionamento. O meu governo no Rio Grande do Sul, ele não é tudo que eu penso sozinho, ele é o que eu penso dentro de um contexto político em que nós temos uma Assembleia Legislativa, uma sociedade que se mobiliza para que a gente possa conduzir os processos mais importantes do Estado. No mundo também, o Brasil deve exercer a sua soberania, reconhecendo que se relaciona com outros países que têm mudanças de liderança, com momentos mais difíceis aqui e ali. Defender a sua soberania não pode ser romper relações diplomáticas e deve fazer-se um esforço para manter uma relação historicamente estabelecida com os Estados Unidos, nesse caso, para conseguir atender os interesses brasileiros dentro de um contexto desafiador que nós temos. Por isso, o pragmatismo, serenidade são muito importantes. E no caso do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da nossa justiça brasileira, ele é um órgão que tem um componente político também. E este componente político vem a partir da indicação do presidente da República para os ministros e depois a chancela por parte do Congresso Nacional, que vota, né, no Senado da República a indicação dos ministros, considerando o seu notório saber e a reputação ilibada, e todos eles que estão lá dentro foram chancelados pelo Congresso Nacional. Mas é um órgão que também politicamente é conduzido. Ele exerce a partir das leis, uma análise técnico-jurídica, mas que também tem, numa última instância, um componente, um tempero político. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal tem mais acertos do que erros, mas não é imune a erros. Todo lugar que houver ser humano vai ter, como o ser humano também tem falhas, as suas possíveis falhas. As instituições são compostas por seres humanos que falham. E nós temos que saber aprimorar institucionalmente o Supremo Tribunal Federal também. Eu entendo que para o país é importante estabelecer uma discussão para o futuro, inclusive do ponto de vista institucional, relacionada às decisões monocráticas, né? Há uma preocupação sobre o quanto que essas decisões monocráticas acabam alcançando, aí, nesse caso mesmo, uma decisão monocrática que não passou por órgão colegiado, estabelecendo a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, me causa preocupação. Eu não recebo isso com alegria. Entendo que o máximo do esforço deve ser feito, especialmente quando se refere a um ex-presidente da República, a qualquer cidadão, mas a um ex-presidente da República, no exercício das suas manifestações, enfim, deve ser trabalhada no âmbito de um órgão colegiado e não numa decisão monocrática. Uma discussão sobre mandatos para ministros do Supremo, mas o que eu defendo é que tudo isso seja feito dentro da estrutura institucional que a gente tem, e não com rompimentos, né? Há grupos políticos que defendem rompimentos, né? Simplesmente romper-se com a ordem institucional. Todo rompimento é traumático, nenhum trauma é bom. A gente precisa conduzir esses processos com uma visão, com um distanciamento histórico. O país não é... Ele é hoje o fruto da decisão, o resultado das decisões tomadas ao longo da história. E ele será no futuro também o resultado do conjunto das decisões que nós tomarmos agora. Acreditar que nós possamos apertar um botão aqui e outro ali e de uma hora para outra resolver todos os problemas do país é uma ingenuidade. A gente tem que ajudar a conduzi-lo, né, dentro da estrutura institucional, dentro das regras da nossa Constituição, para ir aprimorando as suas instituições. O STF é uma delas. O Congresso precisa ter também aprimoramentos, né? A questão das emendas parlamentares que tomam parte do orçamento substancial, dificultando políticas públicas, precisa ser rediscutida. Todos vão ter que ceder um pouco, né, nesse processo para a gente conseguir promover um rearranjo institucional que dê ao país o equilíbrio e nos tire dessa polarização radicalizada, né, que nós estamos vivenciando, em que uma torcida vibrou lá atrás com a prisão do presidente Lula, quando era ex-presidente, outra torcida está vibrando agora com a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, e no final das contas os problemas da população continuam aí, soltos, porque um está focado em destruir o outro, e poucos estão focados em construir algo. E eu me associo àqueles brasileiros que estão cansados dessa polarização radicalizada e querem ver algo novo, né, nesse caminho. E insisto, entre o verão e o inverno tem a primavera, tem o outono, entre o azul e o vermelho tem uma infinidade de cores, de uma paleta de cores para serem decididas. Não é possível que a política brasileira se resuma a Lula e Bolsonaro. A gente precisa construir algo diferente para esse país. Queria agradecer ao governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, governador. Até a próxima, hein? Muito obrigado. Obrigada.